Monte Everest. O lugar mais alto do mundo. É o ápice para qualquer alpinista. E uma obsessão para o australiano Lincoln Hall. Minha fascinação pelo Everest começou nos anos 90. Fiquei obcecado por escalada e, conforme o tempo foi passando, fui escalando cada vez mais alto. Até que cheguei no Everest. Acampamento do cume, 8.200 metros. Nas primeiras horas do dia, Lincoln tentará fazer a escalada rumo ao cume. Essa não será a primeira vez. Há 22 anos, Lincoln chegou a cerca de 500 metros do cume, mas as condições climáticas ficaram perigosas demais para que ele pudesse continuar. Quando cheguei no acampamento base, fiquei muito chateado. Aquilo me quebrou. A história não iria se repetir. Agora, aos 50 anos, com esposa e filhos, Lincoln sabia que aquela seria sua última chance. Ter uma família fez toda a diferença para o Lincoln. Mesmo com aquilo sendo o sonho dele por mais de 2 décadas, não voltar estava fora de cogitação. Eu tinha acabado de fazer 50 anos e meu físico estava bem longe do que era nos velhos tempos. E eu sabia que a única forma de compensar isso era com a minha força mental. Tudo pronto, vamos nessa? É quase meia-noite. E Lincoln se prepara para partir do último acampamento antes do cume. Adiante, uma escalada vertical de 550 metros em uma trilha de 9 horas de duração na altitude. Eu sentia que estava tentando fazer o impossível. E Lincoln sabia que só naquele ano, 10 montanhistas morreram tentando chegar ao cume. Em um acampamento mais abaixo, um velho amigo de Lincoln, Mike Dillon, monitora a subida. A gente se conhecia há muitos anos. Lincoln era um dos melhores alpinistas da Austrália e um grande amigo. Mike, o Lincoln acabou de sair. Câmbio. A gente estava na espera de boas notícias. Lincoln se encontra na chamada Zona da Morte, em uma altitude onde o ar é rarefeito. E onde cada passo é um teste de resistência. Então começa a vir a coragem, a empolgação, a energia, tudo junto. Era a minha grande chance. Foi maravilhoso, o céu estava estrelado, parecia que a gente estava em outro planeta. Dia 1, 6 da manhã. Quando amanhece, ele alcança o que os alpinistas chamam de segundo degrau. O maior obstáculo entre Lincoln e seu sonho. Eu estava muito empolgado pela parte técnica da escalada e pelo fato de estar na maior montanha do mundo. A montanha começou a aparecer. Já dava para ver o formato da pirâmide do cume.
O cume da montanha estava ali ao meu alcance. Eu sabia que essa parte ia exigir muito esforço físico, mas eu também sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Os últimos passos foram muito difíceis. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Lincoln conseguiu chegar ao topo do Everest. Ele está no topo do mundo. Eu estava me sentindo extremamente feliz e realizado. Foi muito único e especial. Foi simplesmente o máximo. Foram 25 anos com o Everest na cabeça e finalmente eu estava lá. É uma imensidão. Dá pra ver tão longe que até a curvatura da Terra você enxerga de lá. É indescritível. Eu estava passando em frente à tenda de comunicação e ouvi a voz dele. Lincoln, aqui é o Mike Camp. Nossa, um ano. Foi incrível. Lincoln merecia muito estar ali. Finalmente. Ele estava muito calmo. Nem parecia que ele estava no pico do Everest. Valeu, pessoal. Mas não esquece, ainda tem a descida. Quando chegar a gente comemora, tá bom? Apesar da vista ser linda, alguém tem que te lembrar que a descida é crucial e tem que ser feita logo. A chegada ao cume é a metade do caminho. O que faz um bom alpinista não é chegar no topo, é voltar para casa são e salvo. Lincoln sabe que tem que sair da zona da morte logo. É arriscado ficar naquela altitude por muito mais tempo. A zona da morte tem esse nome porque está numa altura que o nosso corpo não aguenta. Com pouco oxigênio, as margens de erro são realmente mínimas. Qualquer imprevisto pode te levar à morte. Lincoln e seus guias enfrentarão uma descida exaustiva de 3 horas de volta ao acampamento. Depois que passou aquela empolgação de chegar ao topo, toda a minha energia foi se acabando. Comecei a sentir muito cansaço. De repente, fiquei exausto. Logo depois disso, veio a letargia. Eu desmaiei na neve. Ele estava tendo um mal súbito devido à altitude. A falta de oxigênio gerava um excesso de fluidos no cérebro de Lincoln. Eu não ia sobreviver por muito tempo naquele ambiente sem oxigênio. Se ele não reagir e sair dali o quanto antes, ele pode morrer. Não sei o que aconteceu. Lincoln. Acampamento câmbio.
Mike do acampamento base, câmbio. O Lincoln desmaiou. Ele mal respira. No acampamento, Mike sabe que aquela notícia era dramática. Lincoln tem sintomas graves da doença da altitude, ou edema cerebral. A gente ficou muito preocupado. Quando você tem um edema cerebral naquela altura, é muito improvável que consiga sobreviver. A pressão no cérebro aumenta e não tem por onde essa pressão sair. Isso faz com que você delire e comece a morrer. Ele tá falando? Fala coisa com coisa? Câmbio. Positivo. Edema cerebral pode matar de forma instantânea, ou, dependendo do caso, pode demorar um pouco mais. Do alto do Everest, é impossível carregar Lincoln de volta. Ninguém tem a força física suficiente para carregar alguém nessa altura. Lincoln, Helicópteros podem te resgatar de botes, te tirar da água, te tirar de uma mata. Mas não tem resgate no cume do Monte Everest. Nas últimas décadas, mais de 200 pessoas foram deixadas para trás perto do cume do Everest. Do nada, eu acordei. Lincoln, Eu não estava exatamente lúcido, respira. mas eu entendi onde eu estava. Eu sabia que estava no Everest. Ele tá levantando. Ele tá levantando. Valeu, gente! Eu estava lúcido o suficiente para entender que eu precisava descer o mais rápido possível. Mas o aumento da pressão cerebral gera em Michael uma perigosa perda do controle físico. Eu estava indo muito devagar, mal conseguia andar. Eu estava muito fraco. Tudo era difícil. Eu tentava mover as minhas pernas, mas elas não me obedeciam. Então fui forçando elas uma de cada vez. Era minha mente que não me deixava parar. Milagrosamente, Lincoln retorna ao segundo degrau. Mas isso significa descer de rapel por uma rocha a uma altura de 8.500 metros. Este é o lugar mais perigoso. É um ponto crítico. Frequentemente é onde as pessoas morrem. E o estado mental de Lincoln piora. Eu estava em transe. Eu estava muito confuso. Outro Sherpa está no segundo degrau. Não entendi o que ele fazia ali. Ele tá morto. O alpinista que ele estava guiando até o cume morreu logo abaixo deles. Lincoln está confuso e a notícia o acerta em cheio. Foi tão chocante. Aquilo me quebrou. De repente, comecei a brigar com os Sherpas. Eu estava no meu limite. Era uma queda de uns 3.000 metros. E eu queria me jogar. Eu estava tentando me jogar. Eu estava delirando. Acampamento na escuta. Câmbio. O guia pede ajuda via rádio para Mike Dillon, que está no acampamento base. Coloca o Lincoln na escuta, quero falar com ele.
Lincoln, Aqui é o Mike. Eu era uma voz familiar. Ele não estava lúcido, mas mesmo assim achei que falar com ele poderia ajudar. Lincoln, tem que levantar. Mike é a salvação de Lincoln. Não há como os Sherpas carregá-lo. Ficar com o Lincoln naquela altitude poderia matá-los também. Lincoln tem que levantar, senão ficará para trás. Me escuta, levanta. Vai, levanta. De repente ouço uma voz em inglês. Não para não, tá bom? Era Michael Dillon, implorando para me acalmar. Lincoln, Escuta. Vamos, Lincoln. você tem que deixar o chefe. Posso te ajudar? Vai, levanta. E aquilo me atingiu de alguma forma. Vamos descer. E eu voltei. Ele tá levantando. Ele tá levantando. Agora Lincoln tem que descer de rapel pelo segundo degrau. E vai ter que fazer isso sem ajuda. Eu tinha que descer usando uma corda e uma escada. Comecei a descer pela corda. Lincoln! Desci até a metade. E daí comecei a ouvir vozes. E do nada fiquei muito assustado. Fiquei em pânico. Fiquei totalmente apavorado. Minha nossa! Eu pensei naquela hora que ia morrer. Lincoln perde a consciência de novo, suspenso a 8.500 metros. Daí, Lincoln, escuta. Dylan, feliz aniversário. eu tava delirando. O canadense de 26 anos, Jordan McCurdy, ama o ar livre. Ao terminar sua graduação, ele trabalhou em fazendas orgânicas por todo o Canadá, antes de se apaixonar pela pequena comunidade isolada de Hornby, na costa norte do país. Há um verdadeiro senso de comunidade, pessoas se ajudando, todo mundo se conhece. Isso é algo que realmente me atrai. Hornby é bem pequeno e tem poucos moradores. Lá tem muita gente incrível e não é muito cheia, que são duas coisas que eu valorizo muito. E tem outra grande atração, quilômetro após quilômetro de trilhas para caminhada, e uma costa selvagem e varrida pelo vento. Há muitas trilhas incríveis por lá, enormes falésias pelo mar. As formações de arenito são realmente muito únicas. É simplesmente lindo, realmente um lugar incrível. Jordan tem uma pequena empresa de jardinagem, mas aproveita qualquer oportunidade para sair em uma caminhada. Ele está indo para uma praia remota no ponto mais a leste da ilha. Ele vai tirar algumas fotografias e voltará para casa onde mora sozinho, antes do almoço. Estava ensolarado, mas ainda era final de outubro. Então fiz chá e joguei um suéter de lã bem grande na mochila. Peguei minha mochila e, em vez de seguir a trilha, decidi abrir caminho à força pela mata. Definitivamente foi complicado passar por alguns troncos e coisas assim, mas são coisas que eu curto fazer. Meia hora depois, Jordan chega à costa. 10 metros abaixo está a inacessível Praia dos Cogumelos. O caminho descendo até a praia é meio traiçoeiro, o que faz com que seja bem complicado descer. A inclinação da descida afasta a maioria, por isso é bem isolado e agradável.
tinha uma corda que alguém amarrou numa árvore perto do topo, para meio que ajudar as pessoas numa parte do caminho que é basicamente vertical. Então me segurei nela e a segui até chegar no fundo. É uma escalada complicada, mesmo com a ajuda da corda. Agora cuidado. Jordan sabe que a única saída da Praia dos Cogumelos é subir de novo o penhasco. Mas isso fica para depois. A época de férias acabou há semanas. Então ele tem o lugar todo para si. O único sinal de vida na praia é um abrigo improvisado. Era uma coisa bem interessante de se ver. Tirei várias fotos dela. Me joguei no chão na praia, me aconcheguei encostado e dei uma relaxada por alguns minutos. E tirei um antigo National Geographic dos anos 70, que eu consegui na loja gratuita da ilha. E me recostei para passar a próxima hora ou mais apenas lendo. A brisa estava agradável e quente. A maré estava baixa, fiquei um tempinho ouvindo as ondas batendo. Era extremamente tranquilo. Depois de descansar, Jordan parte em busca de imagens que irão inspirá-lo. Comecei como escritor em um jornal e o fotógrafo de lá me ensinou algumas coisas. Aí acabei me apaixonando por isso. Hornby é muito única. Tem coisa o suficiente para milhares de fotos. Jordan vai para o norte em busca das formações rochosas de arenito pelas quais a praia é famosa. Isso era parte da minha missão, tirar algumas fotos do arenito. Depois de esgotar todos os ângulos ao nível do chão, ele começa a procurar um lugar mais alto. A parede do penhasco é bem alta e continua por todo o entorno, mas vi uma saliência mais ou menos no meio dela, que parecia ser um lugar bem legal para tirar umas boas fotos da ilha de Vancouver no horizonte. Deixei minha câmera e fui ver se conseguia subir, se parecesse um lugar decente. Então eu levaria minha mochila. Era uma bolsa de câmera grande com todo o meu equipamento. Não sabia como chegar, não tinha um caminho. Sempre fui do tipo que gosta de subir em árvores e escalar pedras e esse tipo de coisa. Então, para mim, foi fácil subir. Não precisei encontrar nenhum lugar para as mãos e os pés ou algo assim. Mas quanto mais alto Jordan sobe, mais íngreme fica o penhasco. Subi por uma parte bastante traiçoeira. O penhasco ali era basicamente vertical. Ele então enfrenta outro problema. Para chegar aonde quer, Jordan precisa escalar em volta de uma parte muito perigosa da rocha. Jordan pensa em desistir de subir. Ele sabe que escorregar desta altura muito provavelmente será fatal. Mas ele realmente quer essa foto. Eu meio que fui me mexendo para tentar passar em volta, mas depois disso, assim que consegui colocar a mão, a pedra soltou. Eu estava com meu pé na borda, mas completamente sem equilíbrio. Pelo que parecia uma eternidade, vi a pedra caindo. Fui contando os segundos de um em um, o tempo passando lentamente. Ela demorou a bater. Olhei para aquilo e pensei, o próximo sou eu. Sabia que não conseguia manter o equilíbrio e tive aquela sensação esquisita no estômago, como quando você está chegando no topo de uma montanha russa. A adrenalina bateu na hora. Eu sabia que aquela não ia ser o tipo de queda que você dá uma torcida no tornozelo.
Abaixo só tinha um monte de rochas pontiagudas. Eu sabia que caindo lá ia me machucar muito. Basicamente, eu estava pensando que ia virar purê. Quando eu senti que estava começando a cair, ficou parecendo que o tempo foi desacelerando até quase parar. Essa foi a parte mais surreal da queda, essa sensação do tempo parando. Mas não demorou muito nisso, porque a gravidade logo acelerou tudo de novo. E bati forte no fundo. Lá estava eu caído no chão, olhando para o céu azul e para onde eu tinha acabado de estar, lá em cima no parapeito. E eu sentia que o impacto foi forte. Minha cabeça estava girando muito e estava tudo doendo. A primeira coisa que pensei foi que não morri e isso me deixou bem surpreso. Eu estava mais feliz do que assustado naquele momento. Só porque percebi que a queda tinha acabado e eu ainda tinha meus miolos na cabeça. É um milagre ele estar vivo. Mas Jordan não acredita que escapou de uma lesão grave. Eu sabia que não tinha como ter uma queda dessa e não ter me machucado. A primeira coisa que fiz foi verificar minha cabeça. Imaginei que ela devia ter recebido uma bela pancada. Nada parecia quebrado e o resto parecia bem. Então estava meio que aproveitando essas vitórias. Ele foi cauteloso. Meu próximo medo era ter quebrado minhas costas em algum lugar e não conseguir mover as pernas. Estar paralisado é seu pior pesadelo. Levei tipo 5 minutos só deitado ali, tentando ganhar coragem para tentar mexer os dedos dos pés. E quando finalmente tive coragem e eles se moveram, eu fiquei completamente eufórico. Senti que se estivesse vivo e não estivesse paralisado, estava bem. O resto não teria muita importância. A próxima parte do processo, eu acho, seria ver em que estado meu corpo estava depois da queda, além daqueles 2 pontos básicos. Ainda estar vivo e ainda conseguir mover as pernas. Assim que tentei rodar o meu corpo, comecei a sentir meus ossos rangendo uns contra os outros e muita dor. Percebi que tinha algo errado. Tipo, alguma coisa muito quebrada. Eu ouvi. Não sei bem se ouvir é a palavra certa para o que aconteceu. Tá mais para sentir. Eu senti um estalo. Eu estava suando bastante, tanto pela dor quanto pelo choque. Aí fui lentamente meio que tocando o meu quadril, passando a mão bem devagar. Eu sabia que o que tinha acontecido não era algo pequeno. Onde tinha um osso, agora eram uns pedaços pontudos meio que se esfregando uns nos outros. E pressionando a pele. A queda destruiu completamente a bacia de Jordan. É uma lesão horrível e dolorosa, que praticamente separa sua perna direita do resto do corpo. Ficar de pé está fora de questão. Ele tenta virar de bruços, para que ele pelo menos possa se arrastar.
Agora Jordan consegue perceber sua terrível situação. Ele deixou o seu celular lá na van. Ele mora sozinho, então ninguém vai procurá-lo. E a Praia dos Cogumelos quase não recebe visitantes nesta época. Jordan está completamente sozinho. Dia 1, 2h20 da tarde. 1 hora desde a queda. Eu sabia que o isolamento da área definitivamente não estava a meu favor. Jordan mora sozinho. Pode levar dias até alguém perceber que ele está desaparecido. Sua primeira prioridade é encontrar calor antes que o frio da noite do Pacífico Norte chegue. Minha mente voltou para a praia e todos aqueles troncos lá. Meu plano era voltar para lá de algum jeito e fazer uma fogueira agradável e acolhedora. Jordan então divide seu plano de sobrevivência em tarefas individuais. Primeiro, ele precisa rastejar os 100 metros de volta até sua mochila. Eu sabia que teria que voltar para minha mochila, que tinha um suéter de lã quente e aquele último gole de chá que eu tinha guardado no fundo da minha garrafa. Jordan precisa antes virar para baixo. Seu quadril totalmente mutilado transforma essa tarefa aparentemente simples em um pesadelo. É realmente uma pequena vitória, com um terrível custo de agonia. E é só o começo. Eu comecei a lentamente me puxar para frente com os braços. Quando eu tentava, não sentia nada além de uma dor absurda e meu corpo simplesmente não respondia. Os 100 metros ficam parecendo mais 100 quilômetros. Cada movimento faz as pontas dos ossos quebrados de Jordan friccionarem. Rasgando então carne, os músculos e os nervos. Tudo está demorando demais. Dia 1, 13h40 da tarde. 2 horas desde a queda. Eu lembrei de ver em filmes antigos que as pessoas, quando estavam com algum tipo de desconforto ou dor, mordiam alguma coisa, tipo um cinto. Então pensei em tentar isso também. Morder o cinto o ajudou a desviar a mente da dor alucinante rasgando seu torso. A tira que eu estava usando ficou com marcas bem fundas por conta dos meus dentes. Mas o terreno constantemente impõe obstáculos que bloqueiam seu caminho. Tem rochas do tamanho de carros, do tamanho de poltronas reclináveis. Também tem pedras do tamanho de apartamentos de um quarto por toda essa área. Já que estava a cerca de meio metro do chão, não conseguia realmente ver o que podia ter depois da próxima pedra. Qual é? Era realmente muito frustrante porque cada centímetro estava sendo conquistado com muita dor. Tudo virou apenas um cenário, conspirando ao máximo para tentar me impedir de sobreviver. Tipo uma prisão que eu precisava escapar. Jordan faz progresso constante, ainda que doloroso. Mas o terreno fica cada vez pior. Tinha tipo uma fenda entre duas rochas por onde eu não conseguia passar. Se eu tivesse me puxando de lado, tive que me apoiar nos braços e balançar as pernas por baixo. Em sua tentativa de superar este último obstáculo, Jordan fica totalmente preso.
Eu não conseguia me mover, não conseguia ir para frente e não conseguia voltar. Eu estava meio preso porque minha perna direita não seguia o resto. Estava sendo apenas arrastada. Socorro! Mesmo sabendo que ninguém ia conseguir me ouvir por conta do vento e tudo mais, eu comecei a gritar por ajuda. Alguém me ajude, por favor! Devo ter ficado lá uns 15 minutos ou mais, aí a força dos meus braços começou a ceder de tanto tempo me segurando. Ele deve agir, mesmo que isso signifique o risco de danificar mais sua pelvis. A única coisa que consegui fazer foi me jogar para frente sobre o ombro. E tentei proteger meu lado direito o máximo possível com meu esquerdo. Mas o osso da perna está ligado ao osso do quadril. Então, quando fiz isso, foi uma dor excruciante. Foram necessárias 2 horas de um progresso agonizante para percorrer 40 metros. E ele ainda não está nem na metade do caminho. Mas Jordan está exausto. Enquanto ele se prepara para seu próximo esforço, faz uma descoberta horrível. Ele não percebeu que a maré estava subindo. Agora está a alguns metros de distância.